Boa noite, vamos nós então continuar o nosso estudo desta noite. Lembrando, o que nós estamos fazendo? Nós estávamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos nos domingos de manhã. Então, como agora toda a Igreja Batista de Vila São José está estudando o livro de Gênesis na escola dominical, onde temos nos domingos pela manhã, então agora nós vamos pregar sobre Gênesis também nos domingos de manhã e passamos o livro de Atos, continuamos à noite, a mesma sequência à noite, tá? Você que está na internet, que não pode vir por razão do trânsito, etc. Você pode continuar assistindo aí, tá bom? Da mesma forma, mas presencialmente é sempre melhor, viu? Sempre melhor e necessário. Quanto antes de entrar aqui, eu falei, olha, chegaram umas cadeiras aqui na igreja e nós vamos ter que carregar essas cadeiras. Então, você que está aí na internet, infelizmente, não terá o privilégio de ajudar a gente aqui. Tá bom? Tá vendo? Olha? Mas agora a gente vai fazer isso. Mas você pode vir na outra quarta, que a gente sempre tem um servicinho para você. Vamos lá, continuando, Atos capítulo 7. Na semana passada, nós fomos até o versículo 8, capítulo 7, versículo 8. E vamos hoje a partir do versículo 9. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele, e livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez, e na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a linhagem de José foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais, e foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei, que não conhecia José. Este, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, a ponto de os fazer enjeitar as crianças para que não se multiplicassem. Eu vou tentar ir mais longe, mas eu vou parar por aqui, pela minha sequência, tá bom? Nós falamos sobre Abraão na quarta passada, hoje eu vou falar um pouquinho sobre José e vou entrar em Moisés, se Deus quiser, eu vou entrar um pouquinho na história de Moisés. Mas eu vou parar aqui para a gente não perder o fio da meada. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por tua bondade, soberania, sabedoria e amor derramado em nossas vidas. Eu te peço, Pai, que abençoe o nosso estudo. Nós queremos aprender a tua palavra, Senhor Deus, aprender com a vida desses homens, aprender com tudo que Estevão falou, aprender mais da Bíblia, para poder responder com mansidão àqueles que nos questionam a fé e para poder proclamar o reino do teu Filho de amor, Jesus Cristo, em nome de quem estamos orando. Amém. Vamos lá. Estávamos vendo então, só recapitulando, acusação contra Estevão. Estevão era um dos diáconos, fazia sinais e prodígios, então ele foi preso, levado diante do Sinédrio, um tribunal judaico, acusado de blasfêmia. Blasfêmia contra praticamente 3 coisas: blasfêmia contra Deus, contra o lugar, o santo lugar que era o templo, contra a lei e costumes de Moisés. Essa era a acusação. Ele começa falando de Abraão, como eu disse para os irmãos, ele tira o foco, porque Abraão não era motivo de acusação, ele tira e ele vai chegando. Fala de Abraão, fala de Isaque, através dos patriarcas fala de Jacó, e a partir daí
ele começa a falar de José. E como que ele fala? Ele fala dos patriarcas. Quem aqui ele está se referindo? Aos 12 filhos de Jacó, os patriarcas. Então, 11 deles, né? Vou colocar os 11, os irmãos. No verso 9, os patriarcas, aqueles irmãos de José, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Então, nós já falamos também a semana passada, recapitulando, Estevão está trazendo o julgamento para a defesa dele, hein? Não podemos tirar isso de... Essas mensagens, irmão, sobre a defesa de Estevão, sempre temos que ter em mente, ele está se defendendo. Não está contando história, o pessoal já sabia. Ele já sabia a história, sabia tanto quanto ele. Mas ele traz isso para a sua defesa. Então ele fala, por que ele fala que por inveja? Porque realmente, né? A Bíblia diz, era por inveja, né? Mas a acusação dos judeus, eles também faziam isso por inveja, como nós lemos lá em Marcos, né? Pilatos sabia que era por inveja que tinham mandado prender Jesus. Então eles já sabiam disso. E aí ele fala, olha, agora o Sinédrio está lá, e ele começa a falar dos patriarcas, para levar o Sinédrio a saber que mesmo os patriarcas que agora, na época, e ainda são, eram respeitados, também erraram. Eram seres humanos como nós. E aí ele fala uma coisa que vão detalhes aí, como diz Neil, não quero colocar minhoca na cabeça, mas só para pensar. Quer ver? Vamos lá. Sobreveio a fome. Quando você vê em Atos capítulo 7, 14, fala, e José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. Está aí na sua Bíblia isso, não está? Só que, quando nós vamos para Gênesis capítulo 46, e aí você vai ter que voltar, porque eu vou te explicar, para você não ter problemas com pessoas que apontam contradições na Bíblia. Gênesis 46, verso 27. E os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram do Egito eram 70. E você fala, opa, 70 ou 75? Vamos lá. Irmãos, é o seguinte, não importa de onde tira o número 75, mais ou menos 300 anos antes de Cristo, o que aconteceu? Um faraó egípcio, na época não era o faraó de pirâmide, mas era 300 anos antes de Cristo ali. O que ele faz? Ele reúne sábios e ele quer fazer da biblioteca de Alexandria ter uma tradução da Bíblia hebraica para a língua grega. Vamos lembrar, o Alexandre o Grande está dominando o mundo e está impondo a cultura grega. E uma das formas era trazer as culturas todas para o grego. Então, há uma tradução da Bíblia chamada Septuaginta, ou versão dos 70. Porque diz a gente não sabe se é lenda ou se é história, mas me parece que é história, que esse faraó, eu anotei o nome dele aqui, Ptolomeu II, né? Ele encomenda esta tradução para 70 eruditos, 70 homens sábios, que o que eles fazem? Eles pegam essa tradução do hebraico, a Bíblia, o Antigo Testamento, que era a Bíblia de então, ela é escrita em hebraico, com umas porçõezinhas em aramaico, e ele traduz para o grego. Nesta tradução, você fala, mas pastor, adulteraram. Não, irmãos, os tradutores, aí não se sabe por que eles colocaram 75. Tem muita tradição em tudo isso, irmãos. Por quê? Porque, segundo alguns, ele estava contando já os filhos de Manassés e de Efraim. Mas o que importa é que há mesmo essa divergência de 70 ou
75 almas. Mas isso, irmãos, não vem ao caso até pela forma, sabe, deles escreverem. A forma deles não está importando se era 70 ou 75 almas. A ideia eram pouquíssimas almas para uma multidão que seria. Era essa a ideia. Tá bom? E a Septuaginta fala, pastor, mas essa Bíblia então, o que aconteceu com essa Bíblia? Essa Bíblia era usada? Irmãos, era. Jesus usou essa Bíblia. Nas citações, não diretamente, você nota que a Bíblia é usada. Paulo, quando faz algumas citações, cita a Bíblia Septuaginta. Irmãos, é como aí, imagina, no passado a gente tinha só a nossa Almeida Revista e Corrigida. Agora tem algumas outras. São erradas? Não são, irmãos. Não são, tem umas melhores, outras piores. Mas olha, o pastor Thomas Gilmer, que é lá da Sociedade Bíblica Trinitariana, ele tem uma frase muito interessante. Ele fala, olha, algumas coisas que ele fala que eu gosto muito. Ele diz, a pior tradução da Bíblia Deus pode usar para converter uma pessoa. E é verdade. E ele diz assim, né? A gente lá tem que vender as Bíblias, né, na Trinitariana para sobreviver. Fala, então imagine quando a gente vende Bíblia e não recebe. A gente dá graças a Deus porque pelo menos alguém está pegando Bíblia. E aí é melhor não receber a Bíblia ir do que receber e a Bíblia não ir. Então aí tem os tesoureiros lá que falam, mas daí nós vamos falir, não deixa fazer isso não. Então eles ficam puxando, mas por ele fala, não deixa o pessoal falar, não, pastor. Mas para você ter uma ideia. Então, essas coisas, irmãos, nunca foi problema para o cristão. Existe uma matéria no seminário chamada Criticismo Bíblico, onde eles começou lá no século XVIII, na Alemanha, e eles começam a criticar, a achar algumas aparentes contradições na Bíblia, que não mudam, irmãos, não mudam. É só porque é a Bíblia. Se você pegar, sei lá, Platão, irmãos, Platão tem um monte de manuscritos também. Você não sabe qual é o original, não sabe como é que é a letra dele. Então, muitos documentos históricos são cópias de cópias de cópias. E lá, por que Deus usa o Novo Testamento, por exemplo, em grego? E fala, por que Deus não preservou o Novo Testamento, não escreveu em aramaico? Porque, irmãos, grego era chamada língua franca. Como hoje, olha, hoje, bem ou mal, irmãos, a maioria de nós aqui, alguma coisa em inglês a gente sabe. Nem que seja the books on the table, a gente sabe. A gente sabe esses negócios, sabe? Alguma coisa, quando fala I love you, a gente sabe o que é, mas não sabe inglês, mas era mais ou menos isso. As pessoas tinham a sua língua e falavam um pouco do grego. E eles tinham, porque é chamado de helenização. Quando fala de helenista, fala de grego. Então, por causa de Helena, mitologia, enfim. E aí, então, o grego era a língua franca. Todo mundo, de alguma forma, sabia, ouvia uma outra palavra, entendia. Então, por isso que ela é escrita em grego, porque era a língua que saía para tudo. Você aí, talvez lá no fundo tem o pessoal que trabalha aí com tecnologia, a maioria dos termos são em inglês. E quando você quer fazer um curso sério de alguma coisa, até a teologia, você tem que pegar em inglês. Até as inteligências artificiais aí que tem, as chamadas IA, se você faz pergunta em inglês, a resposta é mais precisa. Então, é essa língua franca, tá bom? Então, se alguém falar, tá vendo, de um lugar é 75, outro 70, você fala, tá, já sei, é isso mesmo, continua a vida. Tudo bem? Até aqui? Vamos lá. E o que ele está falando? Ele está falando, olha, os patriarcas não perceberam que Deus estava agindo. É isso que ele está trazendo a defesa dele. Eles agiram com maldade, mas Deus tinha um plano. Da mesma forma que ali, o Sinédrio estava agindo com maldade, mas Deus tinha um plano. E é lá onde Judá, o povo hebreu estava oprimido pelos romanos na época, e é ali que nasce o Salvador. Então, Deus sabia. Foi numa época de fome que José vai para o Egito. Se não tivesse a fome, ele não teria ido. Então, nos momentos de dificuldade, Deus ainda, e Ele sempre revela o seu plano. Mesmo com Abraão mentindo,
mesmo com Jacó mentindo, mesmo com os patriarcas vendendo José, mesmo agora com o Sinédrio atacando os seguidores do Messias, Deus continua agindo. Por quê? Logo depois disso, lá em Jeremias, quer ver? Olha, eu vou, daqui a pouco eu volto para Atos, tá? Já estou saindo daqui. Mas, por exemplo, em Jeremias capítulo 51, no verso 5, olha o que diz: porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, do Senhor dos exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas contra o Santo de Israel. Então ele está falando isso. Ele está dizendo, está vendo? Vocês estão aqui me condenando por eu defender Cristo, e eu não sei o que é que, se Estevão já sabia que ia ser condenado, eu não sei, porque a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo, então eu não sei. Mas ele diz, o que está acontecendo é para acontecer, não se preocupe. Eu estou me defendendo porque depois vocês vão pensar nisso, mas é o que eu acho, tá bom? Então, ele continua a defesa. Volta então, já falamos pelo patriarca. Vamos lá então para o capítulo 7. E ele fala aqui, no verso 16, e foram transportados para Siquém, está falando que morreu Jacó e morreu os pais, mas fala de Jacó, e foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Já tinha falado para os irmãos, lembra? Já a semana passada, Deus promete a terra para Abraão. Abraão não recebe nenhum espaço de um pé de herança. Ele compra e Jacó é enterrado lá na terra prometida. Quando Jacó é enterrado, ainda eles estavam no Egito. Eles já não tinham mais a terra prometida. Só tinha aquele pedaço, uma sepultura. E era aquilo. Eu pensei, irmão, já estou assim, fechando, né? A sepultura era a única coisa que tinha na terra prometida. E hoje a sepultura, o túmulo vazio, é a única coisa que nos faz alegrar por causa da ressurreição de Cristo. Não é interessante pensar nisso? Olha, a sepultura está lá e a sepultura está aqui. Então, e se eu vou morrer antes de Cristo vir? Não tem importância. A sepultura está vazia. Eu vou para lá porque a sepultura está vazia. Foi por causa daquela sepultura. E sabe para onde que eu quero ir? Para aquela sepultura. Para aquela sepultura, porque um dia, não estou falando literalmente, claro que é abstrato, né? Um dia quando Jesus vier, e não importa onde estiver o meu corpo, é por causa daquela sepultura vazia que nossos corpos serão ressuscitados. Porque ele foi a primícia da ressurreição. E depois ele vem nos buscar. Não é bem interessante pensar assim? É interessante pensar, hein? Mas continue. Verso 17. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Qual tempo, irmãos? Os 400 anos que ele tinha dito para Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis que nós lemos. Aproximando aqueles 400 anos, o povo de Israel cresce, se multiplica no Egito, até que se levanta outro rei que não conhecia José. Apagou a história. E me perdoe aí, hein? Nada de política, mas vou dar uma cutucada. Está vendo como é ruim queimar estátua? Queima estátua, depois você não sabe quem é que foi da história, né? Mas não é nada de política, só porque eu sou contra queimar a pobre das estátuas. Deixa elas quietinhas lá. Mas vamos lá. Levantou outro rei que não conhecia José. E esse rei, usando de astúcia contra a nossa linhagem. Qual linhagem? Judeus. Lembra que ele começa o discurso? Pais e irmãos. Contra a nossa linhagem ele está falando. Então, ele relembra. Eu e você, Sinédrio, somos sacerdote, nós somos do mesmo povo, defendemos a mesma crença, e eu, Estevão, não estou blasfemando contra o que nós cremos, porque eu e você cremos na mesma coisa, hein? É isso que ele está falando.
Uma coisa quando você começa a discutir com outro cristão, fala, rapaz, vai brigar com outro. Quer discutir, sabe? É o que eu falei. O pastor não estava aqui, acho que não, domingo à noite. Eu falei, olha, se você acha que você foi salvo porque Deus te elegeu, tá bom. Se você acha que você foi salvo porque você aceitou Cristo, tá bom. Vamos fazer o seguinte, aceita Cristo. Se Deus te elegeu, considera um eleito e vem. Se você acha que aceitou, vem do mesmo jeito, porque o que importa é Cristo. Nós cremos na mesma coisa, não vamos ficar brigando. Nós vamos manter, nós queremos pensar que é Cristo que salva, é só isso, pronto, está resolvido. Ele está falando isso quando ele fala da nossa linhagem. E aí ele diz, maltratou os nossos pais, a ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Neste tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai, e sendo enjeitado, tomou-o a filha de Faraó, e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras. E aqui eu tenho de parar, porque quando você pega a palavra formoso, não tem esta palavra, né, nos manuscritos. Mas a ideia é formoso no sentido de que era bonito aos olhos de Deus. Domingo à noite eu falei sobre Nínive, lembra? Que era uma grande cidade. E também pode-se entender que era grande ou importante aos olhos de Deus. Tanto assim que se você tiver uma nova versão aí, quem tem a NVI aí, se você tem uma NVI, lê no templo que eu vou ler aqui, porque eu tenho também aqui. Alguém tem nova versão internacional aí? Pode ler, irmão. Como é que está escrito aí? 7:20. Tá bom. Você que está aí nas redes sociais, eu vou ler, porque o microfone não alcançou lá. A nova versão internacional diz, naquele tempo nasceu Moisés, que era bonito aos olhos de Deus. É porque a palavra dá a entender isso, não era só bonito porque era lindo, né? Era lindo, mas não adianta ser lindo. Era lindo o quê? Lindo aos olhos dos homens? Lindo aos olhos dos homens vai virar caveira, vai virar pó. Lindo aos olhos de Deus. E isso é mencionado também em Hebreus 11:23, onde o escritor diz, porque eu vou ler lá, Hebreus 11:23. Olha, depois, minha irmã, você lê de novo, porque eu não tenho, aí eu vou ter que... Alguém pega o microfone lá depois para ela ler, porque eu não copiei da NVI, mas olha, na nossa versão, na Almeida Corrigida Fiel, 11:23 diz assim, pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. A nova versão internacional diz como, irmã? Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois viram que o menino era bonito e não temeram o decreto do rei. Aí ele não coloca mais aos olhos de Deus. Mas lá parece que a palavra usada, obrigado, irmão, a palavra usada por Estevão dava a entender isso. E, de novo, onde ele chega aqui, ele chega, peraí, vocês estão me acusando de blasfemar contra Moisés? Não. Eu sei a história de Moisés. Moisés é aquele que nos doutrinou. No cântico de Moisés, ele não diz, goteja a minha doutrina. Ele nos doutrinou. Vocês estão dizendo que eu sou contra os costumes? Não. Eu aceito os costumes. E agora você vai ver, dá tempo? Dá tempo. Você vai ver ainda quais outros costumes que ele coloca perante o sinédrio, que nós vamos descobrir uma coisa interessante agora. Volta para Atos lá. Então, eu li até o 22, né? 23. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar aos seus irmãos, os filhos de Israel.
E vendo maltratado, um deles o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que vos agravais uns ao outro? E o que ofendia o seu próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? A esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto, no monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Vamos parar aqui. Outra curiosidade. O Antigo Testamento não fala nada de 40 anos e 40 anos. Pode procurar no Antigo Testamento. Não tem. Só diz que Moisés morreu com 120. De onde Estevão tira isso? Irmãos, claro, da inspiração do Senhor, mas porque os judeus havia uma forte tradição. Vamos lembrar que os judeus, irmãos, eles têm o Midrash, o Talmud, que eles pegam e interpretam a lei e escrevem. É isso que Jesus fala, a sua tradição. Às vezes eles mudavam, mas às vezes completavam. Então eles têm uma série de coisas que eles vão interpretando lá. E a tradição judaica era que Moisés ficou 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, como Midian, perdão, e 40 anos no deserto. 40 anos no deserto a gente sabe. Mas, então, a gente só sabe o quê? Dos 80 aos 120, ele ficou no deserto. Nós sabemos por quê. Porque se ele morreu com 20 anos e o povo de Israel ficou 40, ele ficou os últimos anos. Mas os outros primeiros 40 não. Ele tira isso das tradições. E isso era exatamente de acordo com o que o Sinédrio cria. Ele não está questionando nada. Sabe, eu vou lhe explicar. Quando o apóstolo Paulo, lá em Atos 17, ele começa a falar com os atenienses, ele cita, irmãos, um hino a Zeus, hein? Aos deus grego. Porque ele fala, era a cultura que eles entendiam. É a mesma coisa que, imagine que eu estou assim, nós estamos sendo da parte da história, e nós vamos escrever, a gente fala, vocês creem em Aparecida, padroeira do Brasil. É verdade ou não é? O povo brasileiro não entende isso? Entende. Quando eu falo, olha, é a Nossa Senhora, não é sua, não, o nome, Nossa Senhora. As avenidas chamam Nossa Senhora do Sabará, Nossa Senhora de não sei o quê, Nossa Senhora dos Navegantes. De quem estamos falando? De Maria. Quando fala isso, o povo não entende? Entende. Então, o que ele está fazendo é, vocês entendem o que eu estou falando a linguagem de vocês. Não está usando, ele não está usando aqui, como alguns dizem aí, né, Davi? Ó, o crentez. Aquela palavra que você fala, o visitante vem e nem sabe o que você está falando. Né? Já pensou? Irmão, tira um corinho aí seu. Sai daqui, rapaz. Vai tirar corinho daqui não. Não é porque a gente usa o crentez. Ele não usa. Ele usa a palavra que o povo entende. Então ele fala, está vendo? 40 anos. São interessantes essas curiosidades. E uma outra palavra que eu quero falar antes de terminar aqui, quando você vê aqui no verso 23, verso 23 de Atos 7. Irmão, vou precisar de novo isso, para a irmã ler para mim lá na nova versão internacional. Que agora vamos ver a diferente. Olha, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, 23. Pode ler, por favor, irmã? Ao contemplar 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Ótimo. E aí vai agora a nossa crítica. Na outra tradução estava até melhor, mas essa não. Por quê? A palavra no manuscrito é, do jeito que está aqui, quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E é uma diferença
abismal aqui. Decidiu, ou em algumas outras versões diz resolveu. Qual é a ideia? Veio dele. Mas, no manuscrito dos maçoréticos que a trinitariana usa aqui, veio-lhe ao coração, porque aí os estudiosos falam, quem colocou no coração dele? Uma coisa é ele decidir, outra coisa é ver o coração. Então, me parece que a tradução mais fiel não é decidiu, porque você tira a alma da decisão. A decisão é veio ao coração. E aí vem, como eu digo da minha conversão, né? Eu estava no último banco, há 43 anos atrás, sei lá, tempo assim, mais de 40 anos atrás, e eu decidi não. Quando eu vi, eu estava aqui na frente, eu já falei para os meus, não me lembro do caminho. Então veio meu coração, de que eu não sei de onde, agora eu sei, né? Mas veio meu coração, vê como é diferente? Então, nesse ponto, eu não gosto muito dessa tradução que ele resolveu, porque me parece que não foi ele. Porque Deus já tinha um plano, mesmo que ele tivesse resolvido, ia ser Deus que tinha colocado. Porque nós vimos, no domingo passado, se você não tiver, pegue aí no nosso canal do YouTube, aí da Igreja Batista de Vila São José, você tem a pregação do domingo passado. E até as outras de Jonas. Jonas decidiu fugir. E daí veio-lhe ao coração, não, veio-lhe um peixão e mandou ele para o lugar certo. Às vezes Deus manda o peixão e às vezes ele manda só o coração. É melhor que a gente siga o coração, hein? Antes que venha o peixão. Mas você vê como é diferente? Então aqui eu entendo que veio-lhe ao coração, e tem vários teólogos que falam isso, esse veio-lhe ao coração é o Senhor tocou no coração de Moisés. E aí muda tudo. Nós temos que continuar a semana que vem. Nós vamos continuar lá, hein? Se Deus quiser. Mas eu queria falar com você. O que vem ao seu coração? Aí você fala. O pastor leu esses dias e eu concordo com ele. Falou que o coração é enganoso. É verdade. Então, peraí. Como é que eu sei que o meu coração está certo? Irmãos, eu sempre tenho que pegar um parâmetro. O que é um parâmetro? É um padrão. Por exemplo, quando você vai comprar material escolar para o seu filho, agora no nosso caso aqui, vê os filhos comprando para os netos, ele compra uma régua de 30 centímetros. Quem disse que aquela régua tem 30 centímetros? Porque no Inmetro, no Instituto Nacional de Metrologia, tem lá um negócio de 1 metro, é aqui que você compara. Então, você já foi no posto de gasolina que está assim, aferido, tem motorista de táxi que está lá, aferido pelo Inmetro? O que ele quer dizer? Ó, as medidas que estão aqui estão certas. Então você tem um Inmetro também, uma aferição do seu coração. Sempre, porque onde está isso? Onde está o Inmetro aqui na Bíblia? Está lá em Tiago, nada tem porque não pedi. Porque pedis para satisfazer os vossos deleites. O nosso parâmetro é, quando o nosso coração está de acordo com a vontade de Deus, o parâmetro está certo. Quando ele não está com a vontade de Deus, o parâmetro está errado. Às vezes, irmãos, é fácil. Às vezes não é fácil. Por isso é que nós temos que nos encher do Espírito Santo. E como é que nós fazemos isso? Não é tendo transes, irmãos, não. Você enche do Espírito Santo quando você se regenera pela lavagem da palavra. E quando você lê e enche o seu coração da Bíblia. Porque daí as suas decisões serão de acordo com a palavra. É isso que acontece. Então, Moisés, veja, Estevão faz, ele deixa bem claro aqui, verso 22, e Moisés foi instruído em toda a ciência do egípcio, e era poderoso em suas palavras e obras. Opa, peraí. Nós temos professores aqui. Arilda, Neil, temos outros aí que são professores. O caráter se forma na infância. Aquilo que a gente ensinou, igual, nós temos filhos que estão fora da igreja, mas eles sabem. Nossa esperança é um dia eles voltam. Sabe por quê? Porque eles têm o parâmetro. Eles podem fazer coisa errada. Claro que pode. São pecadores, mas eles têm o parâmetro. Se você ainda tem acesso a seus filhos, seus netos, dê bons parâmetros para ele. Para que um dia Deus toque no coração. E ele possa colocar para fora aquilo que sabe que é certo. Ele vai para a faculdade? Moisés também foi. Ele vai para os eleitos do mundo? Moisés vivia no palácio. Ele vai ter um monte de regalias desse mundo com dinheiro? Moisés estava lá.
Mas o dia que Deus toca no coração, o que aflora? Aflora Joquebede, ensinando para ele quem era o verdadeiro Deus. E nós vamos ver, vou dar só um chamado spoiler, né? Quando Deus chega para ele e fala, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E daí, o que ele tinha visto no palácio? Um monte de deuses. Irmãos, lá no faraó tinha Deus em tudo quanto é esquina. Qualquer canto da sala tinha um Deus. Mas quando Deus fala, eu sou qual Deus? De onde ele sabia? Me fala, irmãos, de onde ele sabia? Por causa da mãe dele que ensinou. Então, não desista. Pode se passar 80 anos. Ele vai saber. Os filhos aí, irmã Noêmia, um dia volta quando Deus toca no coração. E daí você lembra do quê? Lembra dos hinos que a gente nem lembra que vocês lembravam, que cantava quando eram crianças. Viveram aí, olha, eu estou falando que é público para nós aqui, tá? Viveram aí tentando buscar as coisas no mundo, mas quando Deus tocou no coração, aflora. Não o que aprendeu no palácio, mas o que aprendeu na casa, o que aprendeu na família, que é o verdadeiro palácio do ser humano. Vamos orar, semana que vem continuamos com a defesa de Estevão. Eu estou empolgado com essa defesa aqui, hein? Puxa vida, vou lá para o pastor Neil pregar, porque senão eu vou ficar aqui, ó. Eu vou segurar isso daqui um ano, porque esse homem para mim é um gênio da defesa lá, viu? Muito, muito melhor do que assistir alguns julgamentos aqui. Esse aqui é mais legal, hein? Vamos lá, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, eu te agradeço, Senhor, por tua bondade, tua misericórdia, e porque o Senhor nos deixou a tua palavra, o teu exemplo, o teu padrão, o teu parâmetro. Eu te peço que cada um de nós, presentes aqui no templo ou assistindo aí pela internet, eu te peço que o Senhor possa nos fazer voltar cada vez mais, Senhor Deus, para a tua palavra e na nossa vida nós possamos aprender a agir conforme a ela. Pedimos ao Pai em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, até você aí, antes de você ir embora aí da rede social, lembre-se, na sexta-feira, 7h30 da manhã, nós vamos ter culto, aqui é só presencial, o estudo de Gênesis. Mas no sábado, às 19 horas, nós temos as conferências missionárias. O pastor Mateus está aqui, ele é de Trinidad e Tobago. O pastor Judson, que é um amigo nosso aqui, ele vai traduzir, porque a língua de lá é em inglês. Mas já temos aqui o nosso pregador, vamos falar sobre missões no sábado às 19 horas, domingo às 9 horas da manhã, depois do culto das 9 horas da manhã vamos ter o nosso almoço missionário, e às 18h30 ele encerra de novo, ele vai encerrar às 18h30 as conferências. Então, eu conto com você, tá bom? Venha pessoalmente, vai ser muito melhor você ter dúvidas, né, que às vezes não responde aqui, mas ele vai estar circulando por aqui, com um tradutor, você vai poder falar com ele aí, ó, tem várias pessoas também que traduzem aqui, Manaja, Marisabel, tem vários tradutores aqui, que vão nos ajudar também para você poder se interagir com ele, além do que a esposa dele é brasileira, vai poder falar com você, tá bom? Espero você então nas nossas conferências missionárias. Deus abençoe e até lá. Obrigado.